A paz do Senhor Jesus, nestes versículos, Deus irá falar contigo. Lucas, capítulo 24, eu vou lendo aqui a partir do versículo 50. Louvado seja Deus, onde nos diz assim: E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, os abençoando, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vamos entender aqui, nesses versículos onde eu li, que Jesus Cristo já tinha padecido, já tinha morrido na cruz e já tinha também ressuscitado. E ele já tinha aparecido ali para Maria Madalena, já tinha aparecido ali para os discípulos de Emaús. E o texto diz também para os 11 que estavam ali reunidos, e o Senhor, quando ele se apresenta aqui para os 11, ele chega e ele se manifesta, e como sempre, ele faz os discípulos lembrarem de algo que os discípulos tinham ouvido da parte dele ainda antes dele morrer, e que eles estavam tristes, aborrecidos, porque eles, como não tinham visto Jesus ressuscitado, eles estavam esquecidos da promessa da qual Deus tinha feito através de Jesus Cristo, que ele morreria, mas também que ele ressurgiria. Nós vamos entender isso no caminho que os discípulos de Emaús e também aqui na aparição para os 11, porque até tinha alguns ali que estavam morrendo de medo, eles achavam que eles poderiam ser pegos também, né? E Jesus também aparece aqui para os incrédulos. Jesus pede para comer algo, tudo isso para provar que ele estava vivo no meio dele. E nós vamos ver aqui da parte do Senhor, no versículo 44, do mesmo capítulo, que ele fala assim, são essas palavras que vos disse ainda quando estava convosco, convinha que me cumprisse tudo de mim, o que está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então Jesus ele apareceu justamente para lembrar: ei, filhos, eu já tinha falado sobre isso, mas vocês esqueceram. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim, é desse jeito. O Senhor faz-nos uma promessa e nós acabamos esquecendo, mediante as circunstâncias, mediante ao sofrimento, mediante as separações, mediante a tudo que eles viram o Cristo passar, porque até então o Cristo que caminhou com eles era o Cristo que abençoava, que curava, o Cristo que abraçava, o Cristo que tocava no leproso, o Cristo que tocava na visão do cego, o Cristo que tocava na boca do mudo, do surdo, o Cristo que repreendia os demônios, o Cristo que desafiava os escribas e os fariseus, porque eram religiosos na época, o Jesus que defendia o pecador, Jesus que defendia aquele que não teria nunca chance na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles ficaram muito aborrecidos e tristes. A nossa esperança acabou. Agora morreu tudo aquilo que nós aprendemos, e agora fica aquele sentimento de perca, aquele sentimento de tristeza. Por isso que foi necessário Jesus aparecer para eles, Jesus colocar eles mais uma vez dentro do centro da vontade daquilo que ele veio fazer. Eu não sei o que está acontecendo contigo, meu irmão, minha irmã, mas se tem alguma coisa aborrecendo você, entristecendo você e fazendo você esquecer das promessas que Deus fez para a sua vida, com esses versículos eu venho te lembrar, tá tudo de pé, aleluias, porque o nosso Deus, ele não é menino. Ele não brinca de ser Deus. Quando ele faz uma promessa, ele garante. Aleluia. A sua promessa, ela foi carimbada e assinada com caneta de ouro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então aqui Jesus lembra eles. E ali eu acho interessante, eu amo esses versículos aqui, porque no 45 ele fala, está escrito assim, então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele não nos deixa desapercebidos, e muito menos sem sabedoria e sem entendimento. A palavra de hoje para o seu coração é que se você está buscando em Deus, se você está querendo e fazer a vontade de Deus, e você está nos caminhos, mesmo sofrendo, mesmo
tanto decepcionado, porque aqui os discípulos estavam tristes. Aleluias. E sempre diante de uma situação de tristeza, de dor, de perca, aonde a gente acha que tudo acabou. Aqui os discípulos, no coração deles, acabou para nós. Nós seremos as novas vítimas, aqui, porque ele sabe que a gente andava com ele e mataram ele. Aleluia. Então a palavra do Senhor para o seu coração, se você está vivendo num cenário desfavorável, num cenário de dor, num cenário onde você olha e não tem como ir avante, porque você perdeu as expectativas, perdeu a esperança e até mesmo a sua fé. A palavra para o seu coração é que Deus irá abrir o seu entendimento para que você compreenda a palavra dele, a vontade dele, aquilo que ele prometeu para você. E que o que você está vivendo hoje não é para que você venha perecer, mas para você ser colocado dentro de um grau alto e elevado espiritual da parte do Senhor. Você crê nisso? Aleluia. Porque era isso que Jesus estava fazendo aqui com eles. Jesus abriu. Porque tudo que Jesus pregava, se a gente for ver nos evangelhos, tudo que Jesus pregava para eles, Jesus tinha que depois à parte explicar. Aleluia. E aqui o Senhor está falando para nós assim, ó, não precisará mais ninguém explicará para vocês. Porque o meu Espírito vai dar entendimento para vocês. Aleluias. E eles receberam da parte de Deus a graça do entendimento pela Escritura. Você crê que nesta manhã você está recebendo graça e entendimento do Senhor para entender a palavra de Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus faz assim. Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele lembra, olha, assim está escrito que convinha que o Cristo descesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Era como se o Senhor falasse assim, ó, eu tô aqui, já aconteceu, já se cumpriu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E em seu nome, aqui a promessa, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus estava falando aqui, ó, agora não preciso eu estar fisicamente com vocês, mas por causa do poder que eu vou colocar na vida de vocês, o entendimento pela palavra, vocês vão sair, vão pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Aqui eles receberam uma ordenança e também graça e conhecimento e sabedoria e entendimento pela palavra de Deus para poder anunciar. E o anúncio aqui da parte do Senhor é arrependimento, remissão dos pecados. É no meu nome. Aleluia. No meu nome, vocês vão pregar e as pessoas vão ouvir a palavra e vão se arrepender. No meu nome, aleluia, as pessoas serão perdoadas, serão remidas, porque o meu nome hoje está acima de todos os nomes. E o nome de Jesus continua, irmãos, ainda acima de todos os nomes. Aleluia. O que ele precisa de você, aleluia, é arrependimento, porque remissão de pecado. Poder para acabar com o pecado, poder para eliminar, riscar, apagar da sua vida, escrever uma nova história para você, ele tem. Aleluia, porque Deus deu a ele todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. E esse poder ele estava transmitindo ali, passando para os seus discípulos. Louvado seja Deus. E vós sereis testemunhas, né, de tudo que eu fiz e de tudo que vocês estão testificando agora. E aí fala assim, ó, eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui eles recebem uma promessa gloriosa. E a gente vai ver aqui nos versículos que eu li aqui, 50, 51 e 52, que eles estavam ali em Betânia junto com o Cristo e eles o abençoou e ele foi sendo elevado ao céu. E adorando, eles tomaram, com grande júbilo foram para Jerusalém. E aqui é a parte chave. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Deus nesta manhã está dizendo, para que a promessa se cumpra, é necessário você ficar na minha presença, me adorando, congregando, lendo a palavra, orando, jejuando e não saindo do lugar onde eu te coloquei, para que a promessa se cumpra na sua vida. Aleluia. Porque é só isso que Jesus pediu para eles. Porque o restante, tudo quem ia fazer era o Pai. Tudo quem ia fazer era o Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Então a palavra rema para mim e para você é obedecer e permanecer aonde Jesus
tem te chamado para uma grande obra, porque é aqui, nesse lugar desfavorável, nesse lugar de medo, nesse lugar onde eles viram coisas terríveis acontecer com Jesus, é que eles iam ser revestidos do alto, do poder, da graça de Deus, para poder sair anunciando e pregando a palavra santa do Senhor, também já com graça e entendimento, porque o próprio Senhor disse aqui que abriu o entendimento de cada um deles. Amados irmãos, que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra com alguém que de repente se esqueceu da promessa que Deus fez. E Deus neste dia está dizendo: eu vou cumprir todas elas.